Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, como vocês podem perceber, eu decidi não divulgar a minha imagem pessoal nesse vídeo, até porque a imagem pouco importa, quando o objetivo maior é sempre nos edificarmos uns aos outros. Se perceberem aí um barulho de fundo, é a máquina de cortar grama aqui do meu vizinho que está ligada. Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito de sexualidade e espiritualidade, porque não há como desconectar esses dois aspectos, eles estão ligados, conectados à luz da palavra de Deus, não há como fazer essa separação. A espiritualidade essa palavra me faz lembrar uma frase de um pensador que agora eu não me lembro o nome, que ele fala assim, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana na Terra. E essa frase faz todo sentido para todos nós. E sabendo que somos seres espirituais, que estamos aqui só de passagem, que estamos aqui para fazermos escolhas, mas que voltaremos para nossa casa, para o nosso lugar de origem, entendemos que somos espirituais e que o nosso corpo é resultado de uma eletricidade, de uma energia incrível criada por Deus. Quando nós vemos lá em Gênesis, na criação, né, do homem e da mulher, o Senhor Deus soprando em suas narinas ali o fôlego de vida. Do latim, irmãos, a palavra espírito, que significa respiração, significa sopro, né? E tem tudo a ver com a forma como Deus nos criou, soprando em nós o fôlego de vida. E significa também coragem e vigor, nos remete ao sexo, à vitalidade do sexo, né? Então, quando nós entendemos que somos seres espirituais, nos lembramos de Adão e Eva, né? Que andavam nus no jardim, sem maldade, sem malícia, porque os corpos de ambos eram revestidos por essa energia, por essa luz, né? Eram corpos incorruptíveis. No fim de todas as coisas, quando o Senhor arrebatar a sua noiva, todos nós receberemos corpos incorruptíveis como éramos no princípio, né? É a palavra de Deus quem nos faz essa promessa. Então, mesmo com a queda de Adão e Eva, mesmo eles desobedecendo a Deus, pecando contra Deus e através deles entrando pecado no mundo, nós ainda herdamos essa essência, né? Esse corpo de luz, onde a própria palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo. Então, tudo é energia, tudo é eletricidade e magnetismo. Como nós aprendemos lá na escola, os elétrons são minúsculos, né? E são invisíveis. A olho nu, nós não conseguimos ver, assim como o vento. Porém, são reais, né? E eles estão em constante movimento, o tempo todo se movimentando, interagindo entre eles, né? Essas três partes principais que nós aprendemos lá na escola, essas partículas são que? Prótons, nêutrons e elétrons. Me faz lembrar essa interação, né, dessas partículas, me faz lembrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque tudo, irmãos, que existe hoje num plano físico, já existia num plano espiritual. É um resultado, né? Uma relação que já existe no plano espiritual. Então, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre interagindo entre si e sempre trabalhando por nós, uma vez que também somos fruto, somos resultado dessa energia, dessa eletricidade, também somos parte dessa família, essa família linda celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando eu falo nessa família,
eu entendo aqui o papel do Espírito Santo como um lado maternal de Deus. O Espírito Santo tem o papel de consolar, o papel de uma mãe nada é mais do que isso, né? O Espírito Santo tem o papel de ensinar todas as coisas. Você encontra isso lá em João 14, 26 ou 28. E qual é o papel de uma mãe se não ensinar todas as coisas ao filho, né? O Espírito Santo nos convence a praticar a justiça, nos convence dos nossos erros, né? Nos guia, nos orienta qual é o caminho a ser seguido. O Espírito Santo intercede por nós. Qual é o papel de uma mãe dentro da família, se não de estar sempre intercedendo, intermediando entre o filho e o Pai? Na verdade, Romanos 8, 26 fala dessa intercessão do Espírito Santo por nós. Então, tudo está relacionado e faz uma conexão com o que já existia no plano espiritual. Essa interação dessas partículas me lembra de uma forma magnífica a existência já dessa família celestial. E nós somos irmãos de Jesus, né? Quando fala-se também no Espírito Santo, me remete lá ao princípio de todas as coisas, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Nós entendemos que para vir à existência, para estarmos aqui neste mundo, vivendo o que nós estamos vivendo essa experiência humana, como disse no começo, né? Nós precisamos também passar pelo portal das águas, ou seja, experimentar as águas do útero materno, né? Tudo, irmãos, está ligado, tudo está conectado, não tem como separar. A palavra do Senhor lá em Salmo 139, a partir do verso 13, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. E eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, e eles foram determinados para mim, escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E essa passagem, esse salmo maravilhoso, fala dessa grandeza em que fomos criados por Deus, né? Quando nós olhamos para a complexidade do nosso cérebro, com todas as suas terminações, com todas as suas com todas as suas frequências, né? Nós vemos ali o poder de Deus, né? Em toda ali essa complexidade tremenda, principalmente num lugarzinho ali chamado córtex, né? Onde existe o sistema límbico. Tudo isso vira impulsos elétricos. Não é invenção da minha cabeça, isso é ciência, neurociência, tudo tem uma explicação, né? Esses processos, esses impulsos elétricos, eles são processados que enviam uma mensagem para os nossos órgãos sexuais, para eles se excitarem. Então, mexe com tudo dentro de nós, mexe com a nossa parte sanguínea, tudo isso criado por Deus de forma perfeita. Por isso que o sexo nada nada é mais senão do que uma eletricidade, uma troca de vibrações, uma troca de energia. Na verdade, é o atrito elétrico da energia desprendida de cada um. Então, naquele momento ali amoroso, né? Existe ali uma troca de vibrações. Tudo isso criado por Deus. E o sexo começa onde? Primeiramente, na mente, no nosso cérebro. Através do nosso cérebro, nós controlamos tudo isso. É por isso que algumas pessoas pensam assim, mas se Adão e Eva não tivessem desobedecido, como seria? Haveria a procriação? Sim, já estava no coração de Deus esse sonho, esse projeto da procriação.
Sim, a questão fisiológica, ela não foi mudada com o pecado. Já estava determinado por Deus que existiria a procriação. Mas o sexo criado por Deus, dentro dos padrões de Deus para a vida do casal, seria de que forma? Seria pelo total controle do espírito. Ou seja, desde a criação entra aí um dos frutos do espírito, que é o controle, o autocontrole, né? O saber dominar-se, tudo dentro de um parâmetro natural de Deus. Tudo que é de Deus é natural. Tudo que é de Deus é organizado. Quando nós olhamos para o nosso corpo, nós vemos essa organização, porque em cada detalhe de nós está as mãos de Deus. Os sistemas que compõem o corpo humano, existem os tecidos e órgãos que são feitos de células, as células que são feitas de moléculas, as moléculas de átomos. Esses átomos são essas partículas subatômicas que nós falamos aqui, que são invisíveis, né? E reais. As partículas de átomos são feitas de quê? Energia. E nós somos a luz pura dessa energia inteligentíssima, criadas por Deus. E nós somos responsáveis por controlar tudo isso através da nossa mente. Mas para que nós possamos ter esse controle, precisamos estar com o nosso espírito conectado em Deus. Por quê, irmãos? Porque a pessoa carnal não discerne as coisas do espírito. Para o homem que não foi regenerado em Deus, o pecado para ele, a iniquidade para ele é algo muito normal. O lema dessa sociedade pervertida, qual é? O importante é ser feliz. As pessoas passam por cima das leis de Deus, as leis que foram colocadas no mundo, né? Foram trazidas ao mundo. Para quê? Para evitar que todo esse mal que nós vemos aí se alastrasse de uma forma ainda mais abundante. Nós estamos vendo aí, né, como a forma como anda a humanidade, mas você imagina então se não houvessem as leis de Deus. As leis morais, elas têm o papel de orientar, mostrar a vontade de Deus para o ser humano, né, no seu comportamento, os seus principais deveres. As leis de Deus, as leis morais, revelam as nossas carências, nos auxilia, né, a discernir entre o bem e o mal, até quando somos pequenininhos já, pequenininho de colo mesmo. Nós temos esse discernimento entre o bem e o mal por causa dessas leis de Deus que são implantadas no coração do homem desde que nascemos. A palavra diz que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, depois da queda desse casal, depois da desobediência, nós temos já o mal, a nossa carne inclinada para o pecado. Mas é necessário que nós voltemos o nosso espírito a Deus para entendermos a vontade de Deus para os seus filhos, que é sempre ter uma vida saudável, sempre ter uma vida em harmonia. Para quê? Para massagear o ego de Deus? Não, para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, né? Nós vemos que lá atrás existiam as leis civis e cerimoniais, né? Essas daí eram aplicadas exclusivamente para o povo de Israel, mas valeu para Adão, né? E vale também para todos nós como inspiração, né? Agora, as leis morais é de geração a geração. O Senhor coloca e implanta essas leis nos nossos corações. Hoje, depois de Jesus, nós vivemos no tempo da graça, mas a graça, ela veio para nos fazer melhor, né? Algumas pessoas pensam assim, mas não tem nada disso não, isso é exagero, né? Não tem necessidade disso, Deus é amor. Mas essa graça que Ele manifestou ao mundo através do seu Filho é para nos fazer melhor, para nos conectar diretamente com Deus. Antigamente,
quase não se falava a respeito de sexo, né? Tinha todo um tabu na sociedade, principalmente também nos sistemas religiosos, né? Quase não se falava em sexo. Hoje em dia, esse não é o problema, né? Ao contrário, o que mais se fala é a respeito de sexo. Mas nós percebemos que todos os conflitos, todas as guerras que existem na humanidade, na sociedade, as guerras culturais, os conflitos são todos relacionados ao sexo, né? Podem olhar que vocês vão perceber. Tudo, irmão, está relacionado. Aborto, quem é a favor, quem é contra. Hoje se fala tanto aí nessa identidade de gênero, né? As criancinhas já tão pequenininhas já iniciam suas vidas aprendendo sobre sexo, já tão cedo já estão praticando esse sexo pervertido, né? O que mais se vê hoje em dia? Divórcio, casamento gay, a pornografia, né? Entrando nas casas, nas famílias, destruindo a vida de tanta gente, né? Nós vemos assim, esse tal de feminicídio, né? O que mais se vê na televisão hoje em dia, tudo isso, irmãos, essas mortes, esse sentimento de pertencimento, né? Que as pessoas se sentem propriedade exclusiva, né? Um do outro, tudo isso é decorrente do sexo, da questão da sexualidade. E não adianta que a verdade do evangelho o mundo não consegue aceitar. A palavra de Deus, quando vem falando contra o pecado, falando contra a imoralidade, contra a pornografia, causa um confronto nas pessoas, porque as pessoas querem viver, querem curtir, né? Mas nós vemos aí, ao longo de toda uma geração, sempre a ira de Deus se manifestando por causa do pecado, por causa dessa imoralidade. Nós vemos aí a ira de Deus se revelando no dilúvio, né? Através de fome, de pestes, do povo de Deus sendo levado cativos. Nós vemos os incêndios, nós vemos catástrofes naturais, tudo isso manifestando a ira de Deus para com a natureza que Ele criou, para com a humanidade, né? Se revelando aí a justiça de Deus sobre os ímpios. Lá em Romanos 1:26, essa palavra é muito poderosa. Romanos 1:26 diz que Deus entregou os ímpios, Deus entregou essas pessoas à imundícia, a paixões infames. Romanos 1, se você pegar lá do verso 20 em diante, fala isso, né? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. E é o que está acontecendo hoje, é o que sempre aconteceu. As pessoas, elas acham que pecar contra Deus vai ferir a santidade de Deus. Não fere a santidade de Deus, fere a si mesmas, né? As pessoas se ferem a si mesmas, se destroem entre si, porque mudam a verdade de Deus, pegam os mandamentos de Deus e cospem, né, nos mandamentos de Deus, viram as costas, as pessoas não têm temor. Então Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Tá vendo esse sexo pervertido, distorcido que Satanás trouxe, apresentou ao mundo, fazendo com que as pessoas mudem o que é natural, né? Semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, varão com varão, né, como era dito antigamente, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, qual é a consequência, o resultado de pessoas que cometem todos esses atos, de pessoas que praticam a iniquidade, como diz a palavra, que bebem iniquidade como se estivesse bebendo água,
sem nenhum tipo de temor, de constrangimento, porque para ele o lema é ser feliz. Qual é o resultado dessas pessoas? Qual é a punição? É não ser participante do reino de Deus. Lembra daquela palavra que ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os adúlteros, os imorais. É isso, essa é a consequência. Porque de que se queixará o homem senão dos seus próprios pecados? E qual é o salário do pecado, senão a morte? Então é compreensível quando nós vemos as pessoas tendo dificuldades de associar a sexualidade com a espiritualidade, por causa de tudo isso que se vê, estupros, abortos, bestialidade, né? Que é relação com animais. Irmão, tá tudo muito nojento nesse mundo, tudo muito nojento. E a gente entende a dificuldade que as pessoas têm de associar, mas o sexo estabelecido por Deus, dentro dos padrões de Deus, ele é uma bênção. O sexo é para fortalecer a união do casal. Tanto que um filho, ele não deve ser apenas de carne e sangue, como nós vemos muita criança aí que não tem o amor, o carinho dos seus pais, porque são frutos, são resultado apenas de carne e sangue, de uma relação carnal, né? Mas um fruto de um amor, um fruto do casal, de uma relação amorosa, né? É uma criança que vai ser feliz para o resto da vida. Você pode observar que o casamento verdadeiramente não é uma proposta fácil, porque nesse mundo que nós vivemos, né, que prega que o importante é ser feliz, não precisa de nada disso. Mas verdadeiramente a porta e o caminho é estreito, mas conduz à vida eterna. Então o casamento não é apenas um papel, algo assim que vai oficializar, mas o casamento diante de Deus é uma aliança de fidelidade. Fidelidade. E o sexo é isso, esse sexo dentro dessa aliança não envolve somente os dois corpos ali, envolve a compreensão, a paciência, o perdão que é dado, o diálogo, as lágrimas derramadas. O casamento é tão abençoado por Deus que a Bíblia fala que é o mistério que aponta para a união da igreja com Cristo. Olha que lindo isso, irmãos. O casamento, ele dentro de uma aliança de fidelidade, aponta para as bodas do Cordeiro. Quando chegar o grande momento da igreja do Senhor receber galardão, que se ajuntar com Cristo para as bodas. Porém, o sexo é fora dessa aliança, numa relação aí de promiscuidade, de adultério, o sexo somente carnal, né, para satisfazer os desejos da carne, essas paixões infames, ele aponta para o inferno. Como já foi falado aqui, ficarão de fora os adúlteros, não é verdade? Então é muito tremendo. Nós fomos criados para servirmos e acreditarmos e nos dedicarmos somente a um Deus. Lembra quando ele diz, não terás outro Deus além de mim? Pois é, e nós fomos também criados para termos somente um cônjuge. Tudo, irmãos, está conectados. Quando nós dividimos a glória que é para Deus, quando nós nos prostramos diante de imagens de esculturas, quando nós idolatramos, quando a gente troca, né, aquilo que é para Deus e entrega a outros, a Bíblia diz que nós estamos nos prostituindo. É uma prostituição. A idolatria, Deus compara com a prostituição. Na palavra lá em Romanos fala que essas pessoas, esses homens da iniquidade, essa humanidade corrompida, o que eles fazem? Eles idolatram mais a criatura do que ao Criador. E é isso que as pessoas fazem. As pessoas estão idolatrando o prazer.
O importante é o prazer, as satisfações que a carne me proporciona, que o sexo me proporciona, né? E a gente vê que esse mercado do sexo está cada vez mais se alastrando. As pessoas se tornaram um produto. Não é assim? Hoje você vê a mulher aí como um produto. Meu Deus, é feio de ver. Se esse produto não tá bom para mim, se esse contrato não tá servindo para mim, eu vou procurar outro produto no mercado que possa me satisfazer, que possa atender minhas necessidades, porque para mim não tá dando certo. E as pessoas preferem ficar juntas para não terem um compromisso, um casamento, uma aliança, porque daí se não satisfazer as nossas expectativas, então a gente vai lá, pega outro produto e descarta aquele que a gente estava com ele. Não é assim que a humanidade está vivendo? Mas o casamento, irmão, é um ajuste. Esse casamento aí, segundo os padrões de Deus, nós, quando fazemos essa aliança ali diante das testemunhas, nós estamos dizendo assim, ó, você se ajusta a mim e eu me ajusto a você, por conta da promessa, essa relação, para essa relação ser abençoada, promessa que fizemos de estar juntos. Eu vejo que essa promessa de estar junto até que a morte os separe, para muita gente acaba sendo um fardo pesado, né? Essa promessa acaba pesando. O que será que provoca em nós quando ouvimos isso? Será que provoca um conforto ou um mal-estar? Saber que nós estamos juntos até o fim, até que a morte nos separe, né? Então, não tem problema nenhum em sentir desejo sexual. O nosso instinto sexual foi criado por Deus. Não tem problema, é como você apreciar um alimento, quanta coisa gostosa que existe aí, né? Mas o que não pode acontecer é você idolatrar aquele alimento, você ficar o tempo inteiro achando que a sua vida só tem sentido se tiver aquele sabor na sua vida. Mesmo assim é o sexo. O sexo começa na mente, o pecado também começa na mente. Por que nós vemos tanta pedofilia, né? Tantas pessoas viciadas em pornografia, porque o tempo todo está maquinando e pensando naquilo. Os maus pensamentos, eles vêm do coração do homem. Então, para aquilo que Deus entregou à humanidade, entregou os homens, é exatamente o que impera no mundo, é o que define a vida das pessoas, é uma fome insaciável, esse sexo pervertido, essa perversão aí, essa pornografia não tem limite. E a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo. Então, é algo que nunca vai ser saciável. Nunca, nunca. Por isso que essas pessoas vivem infelizes e são assim, são afetadas por problemas emocionais muito graves. Pessoas que sofrem aí vários problemas psicológicos. Pessoas que vivem uma vida totalmente depressiva, né? Porque foram entregues. Essa é a grande verdade. Deus os entregou para se desonrarem entre si. Então, isso se tornou um padrão no mundo, exatamente para aquilo que Deus entregou, as paixões infames, a imundícia, é o que está consumindo esse mercado aí, né? E todos, irmãos, mesmo aqueles que não estão nesse mundo servindo a este sistema imundo, corrupto, nojento, mesmo esses são afetados também por essa pornografia, né? Porque quantas mulheres de Deus nós vemos que estão sofrendo com os esposos que trazem essa pornografia para dentro de casa e fazem com que as suas esposas sejam submissas, se sujeitem a isso, e as suas esposas, por amor, muitas vezes acabam cedendo, né? Eu queria falar para vocês a respeito de uma pesquisa, queria que prestasse bastante atenção nisso. Essa pesquisa, esse estudo científico, confirmou em 28 de 2 de 2020 que mulheres absorvem o DNA de seus parceiros sexuais. Olha como isso é profundo, irmãos. A questão do sexo é muito profundo, muito mais do que a gente possa imaginar, porque como é uma parte vital
do ser humano e fundamental na nossa vida, a ciência, ela sempre está estudando a respeito do sexo, né? Então, eles concluíram que o sexo não serve apenas para trazer prazer, reprodução ou doenças transmissíveis, né? Mas ficou comprovado que o fenômeno microquimerismo masculino, guarda isso, foi descoberto enquanto os cientistas estudavam o cérebro das mulheres. Não só havia o DNA do pai dos seus filhos, mas também de outros parceiros anteriores, mesmo de relações em que não haviam gravidez. Então, o que acontecia? O DNA era transmitido através do sêmen. Essas células vivas são absorvidas pelo corpo, né? E alojadas principalmente aonde? No cérebro. Então, todo parceiro que uma mulher tem deixa nela uma marca para o resto da sua vida no seu corpo. E isso nos faz entender, irmãos, como é profunda essa questão do sexo. Através do sêmen, essas células vivas são alojadas no nosso cérebro. Agora, imagine para uma pessoa que se relaciona com tudo quanto é tipo de gente, ou mesmo até com um parceiro que se relaciona também com outro tipo de gente e que vai fazendo uma mistura. Você já imaginou uma pessoa que se relaciona com pessoas possuídas por demônios, né? Eu preciso trazer um conforto para o seu coração, você, mulher de Deus, que de repente tem aí o seu esposo numa prática desse pecado que vai, né, se relaciona lá fora, você sabe disso, você ora pela vida do seu esposo. A palavra de Deus, ela traz esse conforto para você, mulher, que está orando pela vida do seu esposo, que sabe que ele tem uma vida nessa prática do pecado, da pornografia. A palavra diz lá em 1 Coríntios 7,14: o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada pelo marido cristão. Então, olha que coisa linda, você estar na presença de Deus, a importância de você estar na presença de Deus, buscando ser sábia, buscando edificar o teu lar. A Bíblia não manda você se divorciar do teu esposo, não manda você quebrar a aliança que você fez com seu esposo, mas a Bíblia, sabendo de todas essas questões profundas que o sexo traz para as nossas vidas e que nós absorvemos para dentro de nós, a Bíblia vem trazer essa garantia de que você, através da sua postura, através da sua busca pelas questões espirituais, busca em conectar o teu espírito em Deus, você santifica o teu esposo. E vice-versa. Coisa linda de Deus isso. Então, o casamento, ele regulamenta o sexo, irmãos. O casamento dentro dessa aliança de fidelidade. Por isso que a palavra diz: não adulterarás. Por quê? Porque nós somos criados para ter somente um parceiro, um cônjuge, em respeito também à pessoa que está conosco. A Bíblia diz que sobre quem se deita com uma mulher alheia, que ninguém que a toque ficará sem castigo. Existem as punições. Provérbios 6, 27 e 29 diz isso. Então, a prostituição, o sexo fora do casamento, a fornicação, a imoralidade, a prostituição, tudo isso sobe como cheiro podre às narinas de Deus. Dá uma olhadinha para as famílias bem constituídas, as famílias sólidas que você conhece. Não perfeitas, porque não existe família perfeita, mas os casamentos abençoados que você conhece. Dá uma olhadinha para eles. Vejam em que base que eles foram construídos. Não adianta, irmãos, o casamento não é um mercado, um negócio. Não é. É muito profundo, não é o corpo da namorada e nem da noiva que pertence ao seu esposo. A Bíblia diz que é o corpo da mulher casada que pertence ao seu esposo e ambos se tornam um. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 6,13. O corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor. Entendendo isso, nós entendemos o quê? Que o nosso corpo é templo e morada de Deus. E nós temos que cuidar desse corpo. Mas então nós somos casados, a gente pode fazer de tudo que a gente quiser.
tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne? É muito profundo, irmãos. Então, fujam da imoralidade sexual. Tudo isso você encontra lá em 1 Coríntios 6 e 7 também. O versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? É muita revelação na palavra de Deus, muita revelação. Então, o casamento, o sexo dentro desse casamento de aliança, olha que lindo. Hebreus 13:4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Mais uma vez aqui falando do domínio próprio, um dos frutos do Espírito. Para a gente desenvolver esses frutos só estando na presença de Deus, conectando o nosso espírito a Deus, né? Aí continua, pela paixão de desejos desenfreados, se abstenham disso, fujam disso, como os pagões que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. O sexo começa no cérebro, começa no pensamento. Assim também o pecado começa no pensamento. Às vezes a gente pensa que somente no ato, né? Somente consumando aquele ato ali nós estamos pecando, mas não. A Bíblia diz que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. No coração você já pecou contra Deus, já adulterou. E isso é para homem e para mulher. Mateus 5:28. Do coração do homem que provém os maus pensamentos, né? Os nossos pensamentos estão ligados a essa energia invisível que nós falamos lá no começo. E são os nossos pensamentos que determinam a forma que essa energia vai assumir. Então, é o nosso pensamento que muda o universo, de partícula em partícula. A Bíblia chama de fé, né? Muitas vezes essa energia, essa vibração, na Bíblia é chamado de unção. Então, nós fazemos isso como? Através dessas partículas, de partícula em partícula, até criar algo físico. Como Deus que teve primeiro a ideia, né? Primeiro ele planejou, vou criar o mundo. E aí depois, pelo poder da palavra, tudo foi se manifestando. Então, tudo começa no nosso pensamento. Por isso que a Bíblia ensina, né? Vários exercícios para você lutar contra esse pecado que gera já no coração, no pensamento. A Bíblia ensina, primeiramente, a confessar os nossos pecados. Porque se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Então, quando nós confessamos o pecado, se de repente você tem uma pessoa de confiança, uma pessoa que você pode contar com ela espiritualmente, para te auxiliar espiritualmente, você está sendo consumido, está angustiado por causa desse pecado. Se você ainda não está preparado para conversar com seu cônjuge, se você ainda sente que não é o momento, converse com uma pessoa de Deus, peça ajuda espiritual. Só o fato de você conversar com alguém de confiança e vocês orarem juntos, você entregar para Deus essa tua dificuldade aí, Ele é justo para te perdoar e purificar. Então, a confissão liberta e purifica, né? E aí a Bíblia vem ensinando a você fazer um exercício diário. Quando ela diz assim, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver de algo de excelente nisso ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Está lá em Filipenses 4:8. Depois leia também Eclesiastes 12, 13 e 14. Então, começa a fazer um exercício na tua mente. E se você está percebendo aí a aparência do mal, já foge. Existem algumas formas, né? Para você lutar, existem algumas ferramentas.
Uma delas é você resistir. A Bíblia manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você está tendo dificuldades em se desprender desse vício, esse vício pelo sexo ou a pornografia, né? Se você está se sentindo tentado nessa área da sua vida, ou você resiste, ou você foge, como fez José, né? Nem sempre resistir é fácil, então fuja de toda e qualquer aparência do mal, corre, né? Porque a carne é fraca, sim. Então, para que o espírito possa estar forte, fuja da aparência do mal, resista. E para você, casal que compreende as questões espirituais, para você, mulher de Deus, homem de Deus, que compreende as questões espirituais, entendem esse sexo que foi constituído dentro dos padrões de Deus, e entende que é prazer de Deus ver os seus filhos bem-sucedidos, realizados também em suas vidas sexuais, né? Como já foi lido aqui, entendo que tudo que é natural vem de Deus, tudo que é artificial e distorcido vem do diabo. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então tudo é permitido. Eu não estou aqui jamais. Deus, eu não tenho qualificação para isso. Quem sou eu para ditar aqui o que é proibido, o que é liberado, né? Eu não estou aqui para ditar o que é certo ou errado, porque vocês que têm o Espírito Santo de Deus faz com que vocês entendam essas questões. Mas busque viver uma vida prazerosa, sim, com a sua esposa, em total consentimento, em total harmonia, né? Tudo sendo feito em concordância. Eu não vejo Deus interferindo nas decisões do casal. Dentro dessa aliança de fidelidade, eu vejo Deus orientando o casal a ambos cuidarem da sua saúde pessoal, né? Orientando a cuidarmos do nosso corpo como templo e morada do seu Espírito Santo, visando a saúde de ambos. Então, existem algumas pessoas que ficam preocupadas, mas será que o sexo anal ou sexo oral, será que é pecado? No meu ponto de vista, o sexo anal, no meu ponto de vista, o sexo anal foge das relações naturais, porque o ânus não é um órgão feito para receber nada, e sim para expelir. Esse é o meu ponto de vista, como eu já falei aqui. Eu não estou aqui para ditar o que é certo e o que é errado, isso compete ao casal orar a Deus, pedir orientação a Deus. Se você está se sentindo uma cobrança, está se sentindo mal por esse ato, então é o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, mas é algo muito particular, né? Para mim, eu considero assim, que ele foi feito para expelir, é um tipo de esgoto que nós temos. É verdade, é um tipo de esgoto no ser humano, é ali que eliminamos as fezes, né? Então existe todo um risco de doenças. Existe também, a gente sabe que não é um órgão que não tem elasticidade e não tem lubrificação natural, como acontece na vagina da mulher, né? Então, ali há um risco maior até de câncer anal. Então, presta bastante atenção, ore a Deus. Se você está se sentindo incomodado, está sentindo aí um certo desconforto, ore a Deus. Vivam sim uma vida prazerosa, uma vida interessante. Busquem essa paixão, busquem novidade de vida. Eu não vejo problema nas carícias, em partes íntimas, eu não vejo problema em nada onde o casal possa estar usufruindo de um prazer dentro dessa aliança. Mas para mim, o sexo anal foge dessas relações naturais estabelecidas por Deus, porque o ânus não é um órgão feito, constituído para isso. Mas é isso que eu gostaria de estar passando para os irmãos, e eu gostaria de estar falando no próximo vídeo a respeito de sonhos, né? A respeito aí de espíritos imundos, malignos,
que tem assim atormentado muita gente. Eu vejo pessoas assim passando por dificuldade, constrangidas, não conseguem se abrir a respeito, porque temem ser julgadas, né, ou sofrer algum tipo de crítica, e eu vejo muitas mulheres precisando de uma orientação nesse sentido. Então, para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou terminar esse vídeo, estarei fazendo Sexualidade e Espiritualidade parte 2. Amém? Deus abençoe a todos e sigam aí esse vídeo. Quando eu digo siga, é no sentido de você visualizar também o próximo vídeo, curte. É interessante também que todos possam estar se inscrevendo no canal, até que nós possamos conseguir fazer lives online, ao vivo, tá bom? Pelo YouTube. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.